A paz do Senhor, irmãos. Uma boa noite a todos que estão chegando nesse canal agora. Nós hoje vamos falar sobre esses tempos que nós estamos vivendo e vamos analisar isso como sempre nós fazemos, à luz da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é a nossa referência. Amém? Essa palavra está em Hebreus 12, versículo 22. Diz assim: Mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu a terra, mas agora anunciou, dizendo: Ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como feitas para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Irmãos, essa palavra é para você que está angustiado às vezes, que observa que todas essas estruturas do mundo estão sendo abaladas, né? E se você olha para o mundo nesse momento e vê esse caos instalado nas estruturas do governo, da saúde, da educação, da economia, se você deseja entender o que está acontecendo, tudo isso à luz da palavra de Deus, então essa palavra é para você, irmão. Essa palavra é para você que veio aqui nesse canal. Porque nem tudo que nós vemos é real. E não somos capazes, irmãos, de identificar o que é real, o que é a verdade, a não ser pela palavra reveladora do nosso Deus, né? E para começar, é importante nós fixarmos que a nossa referência sobre direção, sobre caminho, sobre verdade e sobre vida é Jesus Cristo, né? Porque Ele é caminho, Ele é verdade e Ele é a vida, não é mesmo? Porque é em relação a Ele que essa palavra se estabelece, essa palavra que Deus tem para nós hoje. Porque nós precisamos estabelecer a que distância nós estamos dele. Nós precisamos ter essa referência, localizar em que ponto nós estamos na fé. Nos fazermos algumas perguntas que vão nos situar em relação à posição que nós estamos em relação ao nosso Deus, não é mesmo? Por isso essa palavra é muito importante. Então, em que caminho eu estou? A que distância eu estou da verdade, que é Jesus? A que distância eu estou? Eu estou no caminho que é Jesus? E eu tenho vida plena, né? Será que eu tenho vida plena em Jesus? Eu preciso, então, me localizar nessa fé. Deus, ele nos lança enigmas e parábolas na Bíblia, mas a intenção disso é justamente que a gente procure meditar, que a gente procure refletir sobre a palavra dele e construir lá no nosso coração uma fé inabalável. Porque as coisas abaláveis, elas vão cair, todas elas vão cair, né? E então nós vamos construir, nós vamos encontrar respostas difíceis. Deus não vai nos dar respostas prontas, mas se nós nos dedicarmos, nós vamos encontrar respostas. As respostas que nós precisamos, que alimentam o nosso coração, né? Porque
a nossa fé, ela pode ser alimentada por circunstâncias? De jeito nenhum. A nossa fé, ela tem que ser alimentada na palavra de Deus, não é mesmo? Então, é importante a gente ter em mente em que nível eu estou, não em relação ao meu irmão, mas em relação ao que Deus requer de mim. Em que nível eu estou daquilo que eu mesma gostaria de estar? Será que eu já cheguei lá, né? O quanto eu posso crescer? Quanto eu posso almejar? Em que lugares mais altos eu posso chegar para servir ao meu Deus com mais excelência, né? Você está no Monte Sião ou você está no Monte Sinai, né? O Monte Sinai é o monte da lei. O Monte Sião é o monte da aliança, da nova aliança em Jesus Cristo. Em qual desses montes você está, meu irmão? Pense, reflita no seu coração, porque Deus quer fazer uma transformação hoje na sua vida, de acordo com essa palavra de Hebreus. Se nós estamos na nova aliança, com quem nós estamos? Em que condições nós estamos nessa nova aliança? A palavra diz que nós estamos, voltando aqui a passagem, né? A partir do verso 22, eu creio, deixa eu ver aqui. Isso. Mas olha o que diz a palavra: chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Irmãos, o espírito dos justos aperfeiçoados são aqueles que já morreram, sacrificados, martirizados, mas que morreram sem negar sua fé. E são esses espíritos também que estão ali nos assistindo. Deus, o juiz, os espíritos dos justos aperfeiçoados, a Assembleia Universal, a Igreja dos Primogênitos. A Bíblia diz que nós temos uma nuvem de testemunhos. Então, nós somos observados, né, o tempo todo, todas essas, por Deus, o juiz, e a Jesus, o mediador da nova aliança. E é o sangue da aspersão que fala melhor do que a de Abel. Irmão, Abel, ele sem saber, ele apresentou ao Senhor, ele figurou, sem saber, o cordeiro que viria ao mundo um dia, que seria sacrificado. As primícias de Deus em favor de nós. Abel ofereceu a Deus, ao invés de Caim, seu irmão, que ofereceu frutos da terra, mas não necessariamente as primícias, Abel ofereceu o sacrifício de um cordeiro, primícias do rebanho dele, ele era pastor de ovelhas. E Deus se agradou disso. Por causa disso, Caim o matou, né? Por ciúmes, por inveja, porque Deus se agradou da oferta dele. E aqui fala que essa aspersão de sangue de Jesus que fala melhor que o de Abel, o sangue que Abel derramou ali sem saber que já estava prefigurando, né, a morte do Cordeiro de Deus. Então aí a palavra de Deus vai nos guiando e nos mostra: vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos a nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, né? Então, assim,
Quando Deus fala que nós estamos nesse monte Sião e não no monte Sinai, eles querem nos dizer o quê? Nós estamos vivendo uma pandemia, irmãos, que não tem 2 anos, né? Tem dois anos que começou a surgir lá na China. Nós não estamos lá no Egito, nós não estamos há 40 anos no deserto, nós não conhecemos 7 pragas, nós conhecemos uma, o corona. E nós já estamos assim tão apavorados. Apavorado estava Moisés lá atrás, com tudo isso que ele estava vendo, com todos esses sinais. Na nova aliança, nós não vimos nada disso. Então, não é momento para nós estarmos assim tão apavorados. É momento para nós estudarmos a palavra. É momento para adorarmos, para buscar a verdade do nosso Deus, para buscar santidade, para estarmos aprovados diante dele, né? Para ouvirmos as exortações do nosso Deus, para sermos corrigidos no nosso caminho, né? E Deus nos diz, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E olha como Deus está movendo, como Deus está mexendo em tudo, né, irmãos? Porque aqui diz, e esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Deus está abalando tudo que é abalável, porque só vai ficar o que não é abalável. E quando Deus faz isso, Deus não faz isso apenas aqui no mundo natural, Ele está fazendo isso no nosso coração, no nosso mundo espiritual, na nossa vida espiritual, eu quero dizer, né, irmãos? Em que condições nós estamos? O movimento de Deus está abalando tudo. E o que significa estar neste lugar, neste momento? Neste lugar onde tudo está sendo abalado, né? Se nós somos crentes na graça de Jesus, enquanto o Senhor movimenta essas estruturas, nós precisamos saber o que Ele espera de nós. Ele espera de nós obediência. Ele espera de nós o quê? O que está aqui no verso 28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência, com temor. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus, ele é fogo consumidor, não igual aquele lá do Monte Sinai. Ele é fogo consumidor, inclusive nesse Monte Sião que nós estamos vivendo. Porque Deus guarda fortemente o seu povo e Deus destrói os nossos inimigos, né? Então, assim, nós vamos ter no final nós vamos ter uma recompensa. E essa recompensa, ela é maravilhosa, irmãos. Vale a pena abrir mão de tudo, vale a pena abrir mão até da própria vida por essa recompensa aqui na Terra, porque essa recompensa, ela é a cereja do bolo. Ela é aquilo que toda a humanidade sempre sonhou. Está lá em Apocalipse 2, versículo 7, e diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Irmãos, Deus guarda fortemente essa árvore, reservando os frutos dela para aqueles que vencerem o assédio do pecado e que foram aperfeiçoados no Espírito. Sabe por quê? Porque esse é o DNA que nós levaremos para a vida eterna. Só podemos passar para a vida eterna aperfeiçoados, porque nós não vamos levar impureza para a vida eterna.
para o reino de Deus. Amém? Então, irmãos, a palavra que eu quero deixar hoje para vocês é que não desanime, não desfaleça, porque o reino de Deus é perfeição. Busque a palavra de Deus, busque santificação, busque adorá-lo na beleza da santidade dele, busque procurar se parecer mais a Jesus Cristo e mantenha sempre em mente que não se pode, ninguém pode impedir que nós estejamos no amor de Cristo. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nem sequer a morte. Então, irmãos, não há o que temer. Vamos seguir em Cristo, vamos seguir buscando cada dia mais nos aproximarmos. Mas nunca vamos, irmãos, perder essa direção. Sabe por quê? Nesse mundo que nós estamos vivendo, a velocidade tem sido tão importante em tudo, que às vezes nós nos esquecemos da direção. E a direção, irmão, importa muito mais do que a velocidade. A direção é em relação ao nosso alvo. E o nosso alvo é Jesus. E muitas vezes nós nos atarefamos tanto e nós assumimos uma velocidade tão do mundo que nós esquecemos até para onde nós estávamos indo. Chega um ponto que nós não sabemos mais onde nós estávamos. Nós não sabemos mais para onde nós estávamos direcionados, para onde nós queríamos ir. Mas Jesus é tudo, irmãos, na nossa vida. Jesus, ele veio para nos ensinar esse caminho. Ele veio para nos mostrar a verdade. E ele veio para nos trazer vida. E vida em abundância. Então pare. Sempre que você estiver se sentindo muito agitado, pare, irmão. Pare. Ore. Leia a palavra de Deus. Reflita. Medite sobre ela. Ah, mas é difícil. É difícil às vezes. Mas não é difícil quando você tem um coração disposto a aprender. Não é difícil se você todos os dias se dedicar a fazer isso. Porque é preciso crescer, irmãos. É preciso alcançar lugares mais altos, mais excelentes em Cristo. E este momento ele exige isso de nós. Aproveite, irmãos. Não perca essa oportunidade em que você está quietinho em casa, que você está obrigatoriamente em casa, para aprender como se relacionar com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com a sua família, para aprender a se relacionar com você mesmo, com as dores que estão no seu coração, com as lembranças amargas, e fazer um relacionamento de coração aberto com o Senhor. Aproveite, irmãos. Toda crise traz oportunidades. E com essa crise não é diferente. Deus está trazendo uma oportunidade para você. Plantar na sua mente e no seu coração essa fé inabalável. Nenhuma pandemia pode abalar sua fé, irmão. Fique com essa palavra e plante essa mudinha no seu coração para que ela floresça e dê grandes frutos na sua vida. Eu quero terminar orando por você. Senhor Jesus, eu venho a Ti, Senhor, apresentar os meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem. Que o Senhor possa, Senhor, aperfeiçoar no coração delas aquilo, Senhor, que eu falho com as minhas palavras. Aperfeiçoar em seus corações, Senhor, aquilo que eu não posso fazer. Pai,
Leva, Pai, eleva o coração de cada um dos meus irmãos a Ti. Ensina cada um deles a estar contigo para a vida plena, para a vida eterna, para estar, Senhor, intimamente relacionados contigo todos os dias, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Até mais.